É uma honra, um prazer e uma alegria receber aqui o professor doutor Fernando Gonzalez Rey. Não é a primeira vez que está em nossa universidade e que nos dá essa alegria, mas o seu retorno aqui é motivo de grande mobilização aqui dessa escola para ouvir o que você tem a nos dizer. Eu vou apresentar rapidamente o professor, porque acredito que muitos talvez não o conheçam. O professor é doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia Geral e Pedagógica de Moscou, é professor titular do Centro Universitário de Brasília, é professor colaborador sênior do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília, tem sido professor visitante em mais de 30 universidades, entre as que se destacam a Universidade Monash, na Austrália, a Universidade Autônoma de Madrid, a Universidade Nacional Autônoma do México, a Universidade de Rio Piedras, em Porto Rico, a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, a Universidade de Buenos Aires, na Argentina. O professor já publicou 22 livros, 61 capítulos de livros, mais de 100 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais. Ele é conferencista convidado em inúmeros congressos internacionais, entre os quais podemos destacar o Congresso Internacional de Psicologia Aplicada de São Francisco, em 1998, congressos internacionais da Sociedade Internacional de Psicologia Cultural, Histórica e da Atividade, em Amsterdã, 2001, em Costa Rica, 1991, no Chile, 1993 e em 2001, e também no Peru, em 2007, e na Guatemala, em 2011. O professor também recebeu um reconhecimento por meio da premiação, o Prêmio Interamericano de Psicologia, em 1991, pela sua contribuição ao desenvolvimento da psicologia nas Américas. Seu índice IH de citações é 36. Então, temos aqui um professor que vem nos brindar, com toda a sua trajetória intelectual, científica, e vem aqui discutir conosco um pouquinho sobre o legado de Vygotsky, avançando em uma concepção de sujeito e subjetividade no campo da educação. Muitíssimo obrigada em nome dessa escola, do Programa de Pós-Graduação em Educação e em nome também dos presentes aqui. Muito obrigado, professora. Embora que eu lleve já, eu quero agradecer acá a professora Teresa Cristina também pelo convite, as referências que a professora, a proreitora e a diretora da escola amablemente fizeram. Aqui, apesar da catarata em um olho, estou vendo que tem figuras bem consagradas e figuras mais novas. Então, é uma plateia interessante. Realmente, todo esse currículo está no passado. E a gente, na ciência, no pensamento, sempre tem que estar no presente, questionando o presente e projetando o futuro. O tema de Vygotsky, o legado de Vygotsky, sua importância para a educação e, precisamente, a linha que eu vengo desenvolvendo já tem mais de 20 anos, dentro da perspectiva cultural histórica, do resgate da subjetividade e o sujeito, são duas coisas que não estão separadas entre si. Ou seja, é muito engraçado porque Vygotsky é possivelmente o autor internacional que chegou ao pico de popularidade no que se chamou o boom de Vygotsky, por autores como Michael Cole, Garzai, chegou ao boom de popularidade nos anos 80 em Ocidente. E também na União Soviética, porque quando eu fiz meu doutorado lá, só tinha um texto de Vygotsky, entre os 30 autores ou 40 que eu devia ler para o exame da especialidade. Então, o Vygotsky foi popular antes de ser traduzido. Isso é uma coisa realmente impressionante.
E Vygotsky foi muito mais popular pela tradução norte-americana, pelas obras de autores que têm grande mérito, porque foram quienes permitieron a inserção de Vygotsky no pensamento norte-americano na década dos 70 e os 80, e daí, uma vez que o mainstream da psicologia norte-americana se apropriou de Vygotsky, Vygotsky virou uma referência para o mundo todo. Porém, como quase todos os fenômenos humanos, o que isso teve de positivo, pelo fato da psicologia norte-americana ter se apropriado de Vygotsky, pela extensão dessa figura no mundo todo, e o que ela trouxe de positivo para pensar a educação e a psicologia comprometida com a sociedade, a história e a cultura, também teve dois pontos fracos, a meu entender. Primeiro, se separou Vygotsky de seu contexto na psicologia soviética. Aquela frase do Mozart da psicologia de Tolmin, verdade? Realmente Vygotsky foi um cara excepcional, sem dúvida, mas que estava dentro de uma psicologia que tinha muitas linhas e figuras importantes naquela época. E o segundo ponto fraco que isso teve foi que o Vygotsky que se nos apresentou representou aquele Vygotsky que era condizente com os interesses do grupo, do mainstream da psicologia cognitiva norte-americana, que, por cierto, Vygotsky favoreció en grande medida o giro que figuras como Brunner, como Michael Cole, dieron de uma psicologia cognitiva para uma psicologia cultural. Porque na tradução norte-americana, tanto de Welsh quanto do próprio Cole, o termo histórico quedou relegado. E Welsh assumiu o porquê dessa forma de relegar o histórico nas próprias diferenças que Welsh tinha com uma forma em que o marxismo aparece nos clássicos da psicologia soviética. Hoje eu quero falar de um Vygotsky. Me falaram sobre 50 minutos, uma hora, e depois disso vou abrir para a plateia comentários, para o debate, etc. Eu vou passar a minha interpretação e les vou passar também de que Vygotsky eu parto nos meus trabalhos. Se na medida que eu vou falando alguém não entende meu português, que eu estou claro que é muito deficitário, pode sem nenhuma pena ou constrangimento levantar a mão, que eu repito, falo quizás de uma melhor forma, porque eu ainda, depois de 20 anos no Brasil, tenho que me concentrar para que o português se mantenha mais ou menos dentro dos limites da língua portuguesa e não fuja para meu espanhol nativo. Porque são línguas que são muito perto, mas muito diferentes na fonética. Então, hoje, eu queria falar aqui de um Vygotsky que tem sido menos conhecido e que começa a tomar força na literatura atual através da jovem geração de psicólogos russos como Jasnitsky, Anton Jasnitsky, Ekaterina Savershnieva, que tiveram acesso ao arquivo familiar de Vygotsky, onde existem muitos textos que Vygotsky não publicou, existem muitas cartas, etc. E também o esclarecimento do legado de Vygotsky hoje é possível porque muitos documentos históricos, como a crítica de Leontiev en 1937, apoyada en argumentos ideológicos contra la defectología de Vygotsky, que por primera vez se publicó
na revista Cuestiones de Psicología en ruso, en 1998, ¿verdad? A participación de autores como Galperin, y estos son fenómenos históricos, no son simples fatos pessoais, como Galperin, Leontiev, Still, participaron da queda do Sergei Leonivich Rubinstein, que foi o psicólogo soviético que convidó a Vygotsky en 1932 para leccionar no Instituto Pedagógico Herzen de Leningrado. Y muy interesante porque en esa época los intitulados discípulos de Vygotsky estaban en la escuela de Kharkov, alrededor de la figura de Leontiev. Entonces no podemos partir de una perspectiva cultural histórica en ciencia, desconociendo a ciencia, desconociendo a historia y desconociendo a cultura, un momento pelo cual pasaba a Unión Soviética cuando Vygotsky escribió. Entonces, yo sé que la mayoría de ustedes están familiarizados con el período más instrumental do pensamento de Vygotsky, verdade? A mediação do signo, a funções psíquicas superiores, a identidade que Vygotsky estabeleceu entre função psíquica superior e conduta superior, verdade? O conceito de mediação, que é um conceito que tem sido extremamente banalizado. Hoje todo é mediação. O professor é um mediador entre o aluno e o saber. Não, o professor é um agente dialógico da produção do saber no contexto interativo da sala de aula. E então o Vygotsky que les trago hoje aqui, porque eu tenho um artigo recente que está sometido a revista, espero que se aprove, embora que nas revistas os revisores você tem amigos e inimigos, porque muita gente vivió muito tempo de uma representação de Vygotsky que não é esta que eu estou apresentando para cá, para vocês. Esse artigo mío se chama Dois Caminhos da obra de Vygotsky, Contradições, Desenvolvimentos e Rupturas. Para mim, o texto fundacional da obra de Vygotsky foi Psicologia da Arte, um texto que tem sido por muitos anos muito subestimado no legado vygotskiano. Olha que interessante, Vygotsky era um jovem extremamente culto, que transitava com facilidade na poesia, na filosofia, nas ciências humanas da época, não apenas russas, sino mundiais, mas também russas. Quando o stalinismo, a época do stalinismo, quando se faz a colectivização forçada dos kulaks em 1930, muitos dos autores, poetas, filósofos que Vygotsky fala em Psicologia da Arte não apareceram mais na literatura soviética até 50 ou 60 anos depois. Então, qual é este Vygotsky da Psicologia da Arte? Em primeiro lugar, tem que chamar a atenção de vocês que quando a psicologia hegemônica, nos comienzos dos anos 1900, e basicamente a psicologia norte-americana, que já começava a ser hegemônica na época, estava indo pelo caminho do empirismo, do positivismo, da asepsia do conhecimento científico. Vygotsky está trazendo o diálogo entre psicologia e arte. Ou seja, Vygotsky está trazendo o valor do homem como criador, como produtor de arte. E está destacando em aquele texto, que inclusive eu trouxe hoje algumas citações, mas nesse horário não são boas ler citações.
Vygotsky estabelece em psicologia da arte uma relação fundamental que a psicologia e as ciências da educação até hoje não têm desenvolvido com força. A relação entre criatividade, emoção, imaginação e fantasia, verdade? É muito interessante que o último Davidov, pouco antes de sua morte, le dio um peso extraordinário ao tema da emocionalidade no desenvolvimento intelectual das crianças e dos jovens. Porém, o tema da emocionalidade, o tema da fantasia e da imaginação eram temas que entravam em confrontação com o marxismo soviético. Porque eu gostaria de fazer uma diferenciação entre o marxismo de Marx e os múltiples marxismos que existem. Entre eles, o marxismo soviético, que era um marxismo objetivista, onde a objetividade era colocada em um primeiro plano em relação com a consciência, com a produção humana. Inclusive, eu lembro de meus anos de estudo da filosofia marxista na União Soviética, que o que se chamava o problema principal da filosofia na antiga União Soviética era a primazia do material sobre a consciência como reflexo da matéria. Porém, quando nós entramos nos processos de fantasia, de imaginação e de motivação humana, os modelos de pensamento alimentados pelo envolvimento motivacional da pessoa que pensa não são um reflexo, nem são uma reprodução do que está fora. São criações que permitem o desenvolvimento de algo central do mundo em que nós vivimos, o desenvolvimento da cultura. A cultura humana é o resultado não de um trabalho apenas sobre os determinantes externos, é um resultado da criação humana. E neste sentido, por exemplo, esse Vygotsky de psicologia da arte, ele volta depois de um período instrumental entre 1927 e 1930, reconhecido hoje pela grande maioria dos autores, até por Alexei Alexeyevich Leontiev, o filho do clássico Leontiev da teoria da atividade, verdade? Ou seja, entre 1927 e 1930, Vygotsky está focado no estudo das funções psicológicas superiores, compreendidas basicamente como funções cognitivas, intelectuais, porque Vygotsky não usava o termo cognição, usava muito mais o termo intelectual, verdade? E como estas funções eram operações internalizadas de operações que primeiro eram externas. Vamos nos chamar social, porque a representação que Vygotsky e os clássicos da psicologia soviética tinham do social era ainda muito estreita, porque o tema do simbólico não tinha entrado com força, nem na filosofia, nem na educação, nem na psicologia soviética. Então, em 1932, Vygotsky publica um artigo que está em inglês, nas obras escolhidas em inglês, que se chamou sobre o estudo do actor criativo. Olha que interessante, 2 anos antes de sua morte. E aí começa um período de Vygotsky, onde Vygotsky começa a trazer parte do legado do primeiro momento de sua obra. E neste período aparecem 2 conceitos principais, um deles nos últimos 15 anos,
têm ido ganhando força na literatura, que foram o conceito de Pirishivani, que já hoje praticamente todos os autores têm conveniado seguir falando esse conceito como aparece o original em russo, porque não era apenas um termo, era um conceito científico que Vygotsky estava fundamentando. E o conceito de sentido, que aparece com especial força no último escrito de Vygotsky, que foi o capítulo de pensamento e linguagem, pensamento e palavra. É engraçado porque Vygotsky, como todos os grandes autores, foi contraditório, não foi um autor homogêneo, mas às vezes teve pinceladas geniais em um volume de palavras que não passava das 8.000 palavras. Por exemplo, com o conceito de sentido, que Vygotsky diferencia do conceito de significado, Vygotsky diz: o sentido são todos os elementos psicológicos que aparecem na consciência perante o uso da palavra. Ou seja, Vygotsky abre a possibilidade de pensar a consciência não como um sistema intrapsíquico, mas como um sistema que, mesmo tendo unidades intrapsíquicas, se alimentava e desenvolvia na prática humana, na linguagem, na relação com os outros. Estes dois conceitos, segundo estas interpretações de autores actuais, inclusive entre os quais hoje está Van der Veer, está o sudafricano Ronald Miller, que tem um livro muito interessante que se chama Vygotsky em Perspectiva. Estou com toda humildade, este latino-americano que está falando para vocês, em lo que se tem denominado, ou alguns autores como Karl Rahner criticam como revisionismo de Vygotsky. Ele usa o termo revisionismo como Stalin usava o termo quando se pensava que revisionismo era todo aquilo que pensava de uma forma diferente os dogmas do marxismo stalinista. Ou seja, eu lembro a carta de Marx a Paulo Lafargue, em que Marx genialmente diz: o bom é que eu não sou marxista. Ou seja, o pensamento de Marx também é um pensamento tremendamente contraditório, rico, em desenvolvimento constante, não congelado em um momento ou em um conjunto de conceitos, como se ha pretendido com a satanização de Marx. Então, este Vygotsky da última etapa deixa inconclusa sua obra com 3 conceitos centrais. Eu falei de 2, que para mim são os mais importantes. Pirishivani, sentido, mais um conceito que está muito relacionado com este último, que é quando Vygotsky pensa a consciência como sistema de sentidos. E a vantagem do conceito de sentido sobre o conceito de significado é que o sentido integrava todo o diverso da psicologia humana, não se restringia aos aspectos intelectuais. Por isso, o emocional entra com uma especial força nesse último momento da obra de Vygotsky. Porém, Vygotsky morre em 1934, o legado vigotskiano é monopolizado por Leontiev e seu grupo. De esse grupo teve 2 autores que possivelmente vocês tenham escutado, que romperam completamente com o legado de Leontiev, que foram Vladimir Zinchenko e Vassil Vassilievich Davidov, nos últimos trabalhos em que Davidov se aproxima de Bruslinsky, um discípulo de Rubinstein. Porque na psicologia soviética tem 4 potências extraordinárias: Ananiev,
e Miasyshev na psicologia de Leningrado, Leontiev em Moscou, com todo o grupo deles, Usnadze em Geórgia, em Tbilisi, mas o grupo que mais problematizou a escola dominante de Moscou foi o grupo de Leningrado, do qual praticamente ninguém sabe nada. Miasyshev e Ananiev, que foram os primeiros em trazer a psicologia e a pedagogia soviética o tema da comunicação dialógica, porque Vygotsky não entrou nunca na questão do diálogo. Para Vygotsky, o adulto era um suporte da atividade da criança, era um suporte dos processos da criança, mas nunca Vygotsky se representou como do diálogo emergiam os processos subjetivos psicológicos, a parte da psicologia mais subjetiva. Depois deste preâmbulo, eu quero falar para vocês que eu tinha lido inúmeras vezes a Vygotsky desde minha formação, porque como eu sou cubano, em Cuba a psicologia teve, não por uma imposição oficial, mas porque realmente partilhávamos com entusiasmo as novidades do marxismo no início da Revolução e tivemos uma franca orientação pela psicologia de caráter cultural histórico, rompiendo todo tipo de metafísicas em relação com a ideia de uma mente universal ou de um sistema biolibidinal sobre o qual se organizavam os processos psíquicos. Porém, eu nunca tinha... Olha que interessante, falo isso para vocês, porque, pessoal, ler é tentar ver com novos olhos o que um autor nos apresenta. Não é tentar repetir o autor. O sea, eu creo que a fascinação que a ciência tem é que a ciência é uma aventura. E você lê um autor e depois que passam 3 anos que você amadureceu, você volta a ler ele e você encontra coisas que você não encontrou na primeira, na segunda, na terceira e às vezes até na 10ª leitura. E aí eu me deparei que o conceito de sentido que Vygotsky colocava me permitia desenvolver algo que sempre esteve em meus interesses pessoais. O tema da subjetividade não como uma essência intrapsíquica individual, mas o tema da subjetividade como uma produção do que eu chamei, e agora vou diferenciar, sentidos subjetivos que se configuravam permanentemente no curso da história e da experiência humana. A diferença de Vygotsky, que definiu o sentido a partir do sentido da palavra, mesmo que entendeu o sentido como uma unidade da consciência, eu defini o sentido subjetivo como a unidade do emocional e o simbólico que caracteriza a especificidade da psicologia humana. Porque, a diferença de Vygotsky, que escreveu no ano 1930, verdade, seus últimos trabalhos, no ano entre 32 e 34, hoje estamos no ano 2015. E o tema do simbólico ha avançado extraordinariamente, tanto no campo da filosofia como no campo da educação, toda a linha dos discípulos de Bakhtin, como no campo da psicologia. Muitos de vocês, eu sei que terão a dúvida, e que coisa é isso do simbólico? Eu me vou deter nisso, porque o simbólico e o subjetivo são 2 termos que se usam com grande frequência, mas que quase ninguém se detém a pensar que coisas significam esses termos. Em primeiro lugar, o simbólico é uma produção humana, verdade, que tem como função
a transformación, a sustitución y a integración de objetos, fenómenos que existen na realidade. E simultaneamente tem o valor de representar creações simbólicas sobre procesos que no están explícitos en ningún tipo de realidad exterior, ¿verdad? Y esto tiene inclusive cuestiones epistemológicas por trás. Vamos a colocar ejemplos concretos. Un exemplo de processo simbólico elemental é a cadeira em que vocês estão sentados. Todo mundo vê uma cadeira e se senta. O objeto é portador da função, mas isso não é algo universal, isso é algo cultural. Eu lembro quando eu pesquisei no sul de Angola, na época em que os cubanos estávamos em Angola, pesquisé un grupo de bosquímanos, creo que acho que en portugués se llaman bosquimanos, que es un grupo nómade. Entonces es un grupo amistoso, pero que siempre que se encuentra con un grupo humano diferente ao deles, eles tienden a obsequiar algo, son pacíficos, muy pacíficos. Entonces les encontramos un grupo. Ya nos íbamos preparados para encontrar un grupo y yo como psicólogo quería revisar, psicólogo muy joven en la época, los preceptos de la psicología cultural histórica. Entonces es una pena que yo me hice una cirugía reciente, pero yo tengo que mostrar para ustedes ese evento. Cuando ellos dieron de presente para nosotros una galinha, de esas que son de madera, 4 patas. Entonces a gente colocó frente a eles. ¿Vocês acham que eles se sentaram? Não. Eles exploraram esse objeto desconhecido. Então, viraram a cadeira, tocavam e olhavam para nós e sonreíam. Mas eles não sabiam que era aquilo. Então, nós... Esta pesa más que aquella. Entonces nos hicimos esto. No se preocupen que no va a tener accidente. Además tenemos una doctora aquí. Nos sentamos una vez y hicimos esta expresión que es universal. Cuando hicimos ese modelo, uno de los bosquimanos, el mayor, más bello, se sentó así. Todo rígido. Entonces, mas tem ejemplos que están más perto de la gente. Você nunca tem percibido un adulto recién alfabetizado cuando hace el primer cheque. Es el mismo comportamiento, concentrado, a pluma rígida, sudando, porque estas son cosas, como la profesora decía en su fala, que tenemos naturalizado, que no son naturales, son culturales. ¿Verdad? Estoy hablando de cosas simples. Por eso los fenómenos más complejos de la cultura y del nivel psicológico que se desenvolvió en la cultura es lo que yo llamo de subjetividad. Para mí la subjetividad no es apenas un sistema intrapsíquico. Eu falo de subjetividade social e subjetividade individual. A subjetividade é uma qualidade dos processos humanos. Quando nossas emoções deixam de responder apenas ao nosso corpo, à adaptação e à sobrevivência e começam a responder a processos simbólicos que nos permitem modelar novas realidades de pensamiento, a través das quais novas formas do real emergen como prácticas humanas. Y por eso es que algo que me negué siempre desde que estudiaba en Rusia, y yo estudiaba en un laboratorio tremendamente progresista, porque es el laboratorio
de Lina Ilyinishna Bolshoi, que fue discípula de Vygotsky y después rompió con Leontiev de las posiciones metafísicas, mecanicistas, dogmáticas, y era un lugar de libre pensamiento no Moscú dos anos 70. Porém, reconhecer o caráter produtivo, o caráter gerador da subjetividade humana, porque eu penso que a subjetividade é um fenômeno que organiza os processos psíquicos dentro de uma qualidade diferenciada, verdade? Por exemplo, eu diria, na história da psicologia, Freud estava ciente da realidade subjetiva, mas sua representação mecanicista nunca lhe permitiu chegar a uma compreensão da mente humana dentro do contexto histórico da cultura e da vida social humana. A professora, onde está a diretora da escola? Não está aqui. Não é uma crítica ao que eu vou fazer agora, mas é uma evidência do que são os processos, do que eu chamo a subjetividade social. Porque a subjetividade, como eu les falei, não é apenas o mundo interno nosso, que também é subjetivo. Ou seja, e um exemplo claro do caráter gerador da subjetividade é o amor. A gente acha que ama o outro. Claro que a gente ama, mas a gente coloca muito de nós sobre esse outro que nós amamos. Por isso é que quando você se separa de um parceiro, pues, de pronto você me narra sobre esse parceiro e eu falo, puxa, mas esse não é o mesmo homem que esta pessoa me falou 3 anos atrás. Mudou. A realidade mudou. Pero es que a realidade não existe fora dos sistemas de sentidos subjetivos que precisamente caracterizam a condição cultural do homem. Então, eu trabalho com vários conceitos, mas o exemplo que eu queria colocar para a professora, ela falou que não ocorra mais Paris, nem, como se chama este lugar onde vive? Correto. Mas ela não falou, e que não bombardeiem mais aos meninos sírios, que não bombardeiem mais aos ancianos sírios, que não morram mais inocentes em Síria e em Iraque, porque... Eu só quero colocar um exemplo da subjetividade social. Nós estamos bombardeados por sistemas simbólicos que sin percibirlo nos van definiendo un posicionamiento. Por exemplo, a revista Veja tem, acho 2 números atrás, colocou na portada, na capa, uma bomba com uma bandeira francesa e uma paloma da paz. Gente, como se pode fazer paz com bombas? Então, eu me impressiono de como a grande massa humana responde a recursos simbólicos que usan as formas hegemônicas de poder. E esses são processos subjetivos também. Porque, como eu falo para meus alunos, por exemplo, existe uma grande distorção com o conceito de representação social. Como se representação social fueran as coisas conscientes das que podemos falar. Não. A representação social, e isto Moscovici falou com clareza, são representações simbólicas que partilhamos com um grupo a um nível do comportamento, mas que não temos consciência dela. E, por exemplo, que um pesquisador da PUC, agora esqueci, da USP de São Paulo, esqueci a referência, mas todos nós vemos isso todos os dias na universidade. Quando um jovem passa pelo lado de uma pessoa da limpeza e não olha nem a sua cara. Se você pergunta para ele se essa pessoa é igual a ele vai dizer que sim, que é igual e que ele defende os direitos dela. Isso não importa. Mas a representação está
en que en un plano que no aparece en la conciencia, él está convencido de que esa pessoa é inferior, tem um nível cultural muito baixo. Para que vai cumprimentar se ela não entende muito bem isso? Quizás não me compreenda quando eu falo, como se essa pessoa fosse um objeto, a objetualização do outro. Então, precisamente a teoria da subjetividade traz como ponto forte como a multiplicidade de realidades simbólicas em que nós vivimos se configuran en cualquier tipo de proceso psicológico o acto humano. Por exemplo, uma linha de pesquisa nossa, temos uma em saúde que também é interessante, e vou falar desta agora, é a criança como sujeito que aprende. Porque, senhores, quando uma criança está, pessoal, não senhores, quando uma criança está em sala de aula, essa criança traz, a um nível simbólico emocional, dos sentidos subjetivos de seu contexto e sua história, traz um conjunto de emoções, de processos simbólicos que não se representa conscientemente, que lhe fazem sentir vergonha pela sua condição racial, vergonha pela forma em que está vestido, medo porque não se sente igual de inteligente aos outros meninos, e com essa configuração subjetiva fundada no medo, na insegurança, na pouca expectativa, na desconfiança de si, não tem ninguém que aprenda. Porém, o desconhecimento da subjetividade como uma dimensão importante das práticas humanas e da vida em sociedade, pega um menino que não aprende e imediatamente patologiza sua condição. Deficiente intelectual, trastornos de hiperactividade, etc. Óyame, se você a mim, que sou um velho, me coloca aí, frente a um cara que está falando e eu não entendo nada, que espero que não seja meu caso hoje acá, que não entendo. Olha, eu tenho que ser, me tenho que movimentar, que tomar água, olhar para outro lado. Então, a educação, e eu penso que este é um aspecto central do legado de Vygotsky, que tem sido muito descuidado. A educação tem que acompanhar que os processos educativos, todos, desde os processos instructivos até os processos de socialização, desenvolvimento moral e sexual na escola, todos os processos sejam processos de desenvolvimento da criança. Vygotsky deixou muito claro que, ou seja, a relação entre intelecto e desenvolvimento, entre aprendizagem e desenvolvimento, indo em sentido contrário a um Piaget, ao Piaget hegemônico que Vygotsky leu, porque depois Piaget também cambiou isso, que era que o desenvolvimento antecipa e permite a operação intelectual. E Vygotsky falava, não, quando se aprende, estamos em processo de desenvolvimento. O que Vygotsky não especificou é, não toda aprendizagem leva um desenvolvimento. Só leva um desenvolvimento a aprendizagem que cobra um sentido subjetivo para a pessoa que aprende e que lhe permite sentir interesse, curiosidade, se posicionar no contexto social em que aprende sem medo. Então, nosso campo da subjetividade, inclusive, deixa fazer um comercial, aqui temos afora alguns textos, um meu sobre Vygotsky, contradições, desdobramento e desenvolvimento, muito pouco porque era o que havia na UNB quando vim, e outros textos de nossa linha de pesquisa. Seria interessante que procuraram. Não porque eu vá ter a última palavra, em ciência ninguém tem palavras últimas. A ciência sempre são os molinhos de pensamento, as tormentas de pensamento que nos permitem gerar permanentemente novas inteligibilidades sobre problemas que antes de nosso trabalho eram vistos
desde otra óptica. Ni mejor ni peor, diferentes. Aunque yo sí siento que en la medida que avanzamos una posición sobre las otras, una colocación comienza a ser mejor que otra, porque permite integrar cosas que a otra no permite. Entonces, ya estou praticamente no tempo que você me colocou. Vou falar 5 minutinhos só, porque quero estender um pouco o tema da subjetividade e educação. Em primeiro lugar, nós achamos sumamente importantes pensar a educação como sistemas dialógicos onde se permite e se facilita o espaço do outro, em qualquer campo da vida. Nós hoje temos como podemos falar, umas especializações que são produto da mente humana, não respondem ao problema que estudamos no campo da saúde mental, entre clínica e educação. Então, nós temos os chamados CAPES, os Centros de Atenção Psicológica à Saúde Mental, que deve ter aqui em Goiânia também. Mas o problema é que o CAPES, embora ser uma expressão da reforma psiquiátrica de Basaglia, porque aqui no Brasil teve uma expressão forte, a reforma, a eliminação do manicômio, só que se nós partimos da subjetividade humana, o manicômio não é uma instituição especializada apenas. O manicômio é uma ideologia. É quando eu transformo o outro em objeto de meu procedimento e ele não tem participação no processo. Então, qual é o problema que nós estamos estudando neste momento em nossa linha? Aliás, nossos doutorandos são excelentes. Realmente eu gostaria que um dia um deles viniera, además com uma cara melhor que a minha, que já sou um velho, a cara não gana nada já, mas são as colegas que estão levando e os colegas são fantásticos. Nós estamos percebendo que o cara tem alta porque eliminaram os sintomas dele, porém, ele não tem recursos subjetivos para enfrentar os desafios da rua, do manicômio não declarado onde ele vive, que é a favela. Porque a favela é um manicômio, verdade? Então, como quando começamos a socializar a estes grupos a través de atividades esportivas, a través de grupos de diálogos, a través de darle un soporte para que tengan iniciativas laborales, ¿cómo comienza-se a producir un desenvolvimiento de recursos subjetivos que está além do simples sintoma? Porque o problema, na clínica mental, gente, aqui tem psicólogo, o problema não é o sintoma, o problema é a configuração subjetiva do sintoma. Dois depressivos que são idênticos pelos sintomas são muito diferentes em sua configuração subjetiva. Isto tem implicações metodológicas, epistemológicas, porque é uma produção de saber que rompe com a lógica pergunta-resposta. Nenhum de nós aparecemos em nossos processos mais complexos a través de nossas respostas. Se eu pergunto para qualquer de vocês, você quer a sua mamã? Todo mundo me vai falar que sim. Você quer a seu papá? Sim. Porém, o papá, o pai e a mãe não têm igual valor para o desenvolvimento subjetivo dessa pessoa. Mas o problema é que a pesquisa nas ciências humanas não pode avançar pela pergunta direta. A pesquisa é totalmente diferente se eu pergunto para você: fala-me de tua família. Não uso o termo história, não uso nada. Desde que começa a falar, pelo momento da história familiar que começa a falar, pelas pessoas que começa a citar de sua vida familiar, pela forma em que organiza as experiências vividas por esses relatos, por aí se estudiam os sentidos subjetivos configurados em relação à família. E isto é geral para qualquer campo da ciência humana. Vocês me desculpam que eu me emociono e vou rápido, isso é parte de meu temperamento, não é uma intencionalidade.
Eu lembro que eu tinha uma professora de russo em Moscou que me falava: você menosprecia o russo porque você fala com uma fluidez tremenda, pero pessimamente. Eu lhe falava: professora, esse sou eu, não tem como mudar isso. Então, eu agradeço pela atenção nesse horário. Realmente eu sempre vengo a falar neste horário escéptico. Pode ser que parte do escepticismo é que eu também tenho fome nesse horário, verdade? Mas agradeço pela atenção e agora, pues com muito carinho, estou pronto para escutar comentários, perguntas, críticas, o que vocês quiserem. Muito obrigado.